Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Hoje na segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Lembrando que a frequência sempre estará aí disponível, qualquer dúvida que tiver, qualquer divergência, apesar de eu tentar atualizar sempre, né, verificar, fazer a confirmação da devolução de vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Lembrando que é importante que assistam um vídeo por completo, tá bom? Quem já tem um livro pode acompanhar pelo livro. E qualquer dúvida, sempre que tiverem dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Não adianta fazer o formulário sem assistir a aula ou sem verificar o livro, porque vocês, com certeza, é muito raro ter um rendimento bom no formulário quando não se assiste a aula, como não se presta atenção, tá bom? Então, é importante vocês se atentar a isso. Juntos e conectados, espero a dedicação de cada um de vocês, tá bom? Unidade temática, números. Aos alunos que já receberam o livro, vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 22. E quem não recebeu não precisa se preocupar, porque todos os slides estão em conformidade com o livro, tá bom? O objeto de conhecimento da aula de hoje é arredondamentos, sequências dos números naturais, e o tema reta numérica ficará para a próxima aula, no caso, para a aula de amanhã. Onde usamos os números naturais? Veja algumas situações em que usamos com frequência os números naturais no dia a dia. Nas contagens, de acordo com o IBGE, a estimativa da população do Brasil no dia 2 de maio de 2018, às 13 horas e 25 minutos, era de 208.952.788 habitantes. Fonte consulta IBGE, a estimativa da população. Vejam que essa notícia ela traz esses números de acordo, em forma de contagem, né? Está contando a quantidade de habitantes. O segundo caso com o uso de números naturais seria nas ordenações ou posição, né? Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, por exemplo, o resultado final da prova dos 100 metros rasos masculino foi de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, a gente está vendo o número 1, 2 e 3 aí em forma de ordenação, né? Primeiro, segundo e terceiro. Nas medidas, vejam que temos uma placa, né, de indicação de medida da distância de rodoviárias, a partir do local onde ela está fixada, né? Então, de São Gonçalo, do lugar onde ela está, falta 1 km para chegar na São Gonçalo. Em Itaboraí, 20 km, Campos, 252 e Vitória, 532 km. Então, os números naturais estão presentes também nas medidas, não só medidas de comprimento, como no caso de quilômetro que a gente está falando, mas diversas outras medidas, né? Por exemplo, medidas de peso, né? Quilos, quilogramas, gramas, então a gente está vendo números naturais ali. Nos códigos, os códigos de endereçamento postal, o CEP, ele é usado pelo correio para identificar a localização. Se vocês observarem, né, na maioria das ruas vai ter esse código, que é o código referente à localização. Por exemplo, a nossa cidade possui um código. Então, eu coloco como desafio para vocês. Vocês sabem o código da nossa cidade? O código postal da nossa cidade? Se vocês não souberem, vocês pesquisem, tá bom? E envia junto com a atividade. Eu vou deixar o espaço lá no formulário, tá bom? Quem assistiu a videoaula vai fazer isso, tá bom? Vai entender direitinho quando ver. Você sabia? As duas capitais brasileiras mais distantes uma da outra são Boa Vista, lá em Roraima, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Se vocês observarem aqui no mapa, né, existe esse espaço em vermelho aqui, ó, que é para determinar essa distância, né, de Porto Alegre até Boa Vista. Mas o que a gente precisa saber sobre essa informação? Vamos lá para o próximo slide. Paulo, Celso e Laura pesquisaram na internet a medida da distância entre registrou essas capitais, Boa Vista e Porto Alegre. Veja como cada uma das medidas. Paulo, ele registrou em exatamente 3.874 quilômetros. Celso, aproximadamente 3.900. E Laura, aproximadamente 4.000.
O que aconteceu aqui, ó? Ele fez exatamente e eles arredondaram os valores, tá bom? Vejam que é bem parecido o valor aqui, ó, em 3.874 para 3.900 para 4.000. São valores próximos a 4.000, né? Então, vamos aqui, ó. Paulo registrou o valor exato. Celso e Laura fizeram arredondamentos indicando números aproximados. Celso arredondou a medida da distância entre as duas cidades para a centena mais exata. Olha, se vocês observarem aqui, ó, vamos lembrar, né, do nosso quadrinho de ordens. Unidade, dezena, centena e milhar, certo? Se vocês observarem aqui, ó, Celso arredondou essa centena, ó, para a centena mais próxima. A gente tá em 874. É mais próximo de 900 do que eu descer para 800, correto? Porque aqui só vai faltar pouco, ó, para chegar em 900. Agora vamos ver aqui, Laura. Laura arredondou para a unidade de milhar mais próxima. Então, ele pegou dessa de 3.000 aqui, ó, tá em 3.874, ó. É mais fácil eu arredondar para 4.000 do que eu arredondar para 3.000, porque 874 tá bem mais próximo de 4.000, né? Então, eles fizeram arredondamento. Aqui, Celso fez o arredondamento para centena mais próxima e Laura fez o arredondamento para milhar mais próximo, para a unidade de milhar mais próxima. Vemos aqui uma reta, né, que tem os valores do arredondamento, os valores exatos, né, da centena. 3.000, 3.100, 3.200, 3.300 e assim até 4.000. Ao fazer o arredondamento, devemos observar os algarismos que vêm logo à direita, ou seja, ó, à direita, lembrem-se, tá? Para esse lado aqui. Na ordem que vamos arredondar. Por exemplo, se o algarismo à direita for 0, 1, 2, 3 ou 4, vamos manter o algarismo da ordem. Se o algarismo à direita for 5, 6, 7, 8, 9, nós vamos arredondar para cima, tá certo? Então, a gente vai manter, por exemplo, assim, ó. Vou colocar o exemplo aqui antes da gente passar para um exemplo maior. Eu tenho o número 3.824. Então, aqui eu tenho o número 2, né? Então, eu vou manter essa ordem aqui, ó. Se eu quiser arredondar ela, eu vou arredondar deixando a mesma ordem da centena aqui, ó. 3.800, tá bom? Se aqui for, por exemplo, 3.870, vejam que o 7 aqui, ó, 5, 6 ou 7, 8 ou 9, a gente pode aumentar para cima. 74, vou colocar. Então, a gente vai arredondar para 3.900. Isso quando eu tô arredondando a centena, tá bom? Eu posso arredondar valores menores. Isso é no caso de centena, como foi o exemplo do arredondamento do exemplo das cidades. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe nos próximos slides, tá bom? Então, veja alguns exemplos. A ordem que se vai arredondar está sublinhada com traço. Isso é importante, pessoal, porque vocês devem entender que sempre a gente vai determinar em qual ordem a gente vai arredondar, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. 2.326. Quem tem um livro vai ver que o 3, ele está sublinhado. Quem não tem um livro não tem problema, eu tô fazendo da mesma forma que tá no livro, tá bom? Então, aqui a ordem que a gente vai considerar, nesse caso, né, a ordem que a gente vai arredondar é essa aqui. Então, o 3, pessoal, tá entre aqueles números lá que a gente viu. A gente viu que quando for o algarismo à direita for 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente vai manter a ordem. Então, como aqui é um 3, a gente vai manter a ordem, né, dessa centena aqui. Então, vai ser 2.300, né? Que é esse valor aqui, o resultado, ó. O algarismo à direita é 2, então 2.326, ele está mais próximo do 300 do que do 2.400. E mantemos o algarismo 3 da ordem considerada. Então, aqui, ó, nesse outro número, a gente vai considerar, né? Se vocês verem aí, mais uma vez, quem tem o livro, quem não tiver, não tem problema, é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. 16.743 é o 7. Então, a gente vai considerar esse 7 aí, a gente vai aumentar esse valor aí. Então, a gente arredonda para 17.000. O algarismo à direita é 7. Então, 16.741 está mais próximo de 17.000 do que de 16. Concordam comigo?
É mais fácil de 16.743, eu preciso aumentar um valor menor de 16.743 para 17.000 do que para descer para 16. Então, a gente arredonda aqui para 17.000. O próximo, 815.743. A ordem aqui que está sublinhada vai ser o número 5, ó. Então, a gente vai arredondar daqui. Então, aqui, ó, o 820.000, ó, ele tá mais próximo do que 810.000, do que o 810.000. Ó, 5, lembre-se, né? Eu selecionei aí o 5. Eu sublinhei aí o 5. Quando é a partir de 5, 5, 6, 7, 8, 9, a gente vai colocando pra cima, tá bom? E o mais próximo, nesse caso, vai ser o 820.000. Vai ser mais próximo do que eu descer para 810. Aí você fala, tia, mas isso tá muito difícil. Calma, pessoal. Isso vai depender também do que for solicitado para vocês em relação à atividade. Por exemplo, quando a gente fala assim, arredonde para a unidade de milhar mais próxima, arredonde para a centena mais próxima. É só importante que vocês entendam a questão da classe e das ordens do número, tá bom? Então, sempre que for possível, a gente vai facilitar essa parte da explicação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o número 35.816.743. Então, o número que está selecionado vai ser o número 8. Quando tá 5, 6, 7 ou 8, a gente arredonda para o próximo. Então, a gente vai arredondar isso aqui para o próximo, ó. Esse 5 vai para 6, 36 milhões. Tá bom? Porque o 36 milhões, ele tá mais próximo do que o 35 milhões. Tá bom? Vamos ver outro exemplo. 816.743. Então, o número que eu tô considerando, ó, lembrando que já tô definindo qual é o número que eu quero, né? Vai ser esse 1 aqui, ó. Quando tá no 1, o que que acontece, pessoal? A gente vai permanecer na mesma classe, né? A mesma ordem, né? Esse número aqui não pertence à ordem do quê? A ordem de milhar, 816.000, né? Centena de milhar. Então, a gente vai ser esse 1 aqui, ó, a gente vai arredondar para quanto? Vai fechar esse 800.000 aqui, tá bom? Lembrando mais uma vez aqui, ó, vou colocar outro exemplo só para ficar mais claro para vocês. Se eu tiver o seguinte número, ó, 3 milhões, vou colocar um número menor para vocês, tá bom? Vou colocar aqui, ó, 932. Arredonde para centena mais próxima. Então, qual é a próxima centena? Aqui é o número 3. Então, 1, 2, 3 e 4, a gente permanece essa aqui. Então, a próxima centena é 900. Né? Agora, arredonde para dezena mais próxima. Então, a dezena é esse 3, não é? 932, então a gente vai arredondar para 930. Então, cada número que a gente colocar, vocês vão arredondar para o número que for solicitado. A dezena, a centena, a unidade, a milhar, dependendo do número, tá bom? O próximo é sequência dos números naturais. Então, o que é uma sequência? Sequência é uma coisa que vem em seguida da outra, vai atrás da outra, né? Nesse caso, nossa aula tá seguindo uma sequência, porque a gente falou sobre determinado assunto, depois a gente tá falando no outro. A gente falou sobre arredondamento e estamos falando agora sobre sequência dos números. Então, o que é uma sequência dos números naturais? Sequência numérica é uma sucessão finita, ou seja, que tem fim, ou infinita, que não tem fim, de números que obedecem uma determinada ordem definida antecipadamente. Então, para ser finita tem que ser definida alguns critérios, né? A gente está definindo que vai ter fim. E infinita a gente não determina. Observe cada imagem e descubra a sequência numérica de cada uma, depois completa a tabela. Observe essa imagem, ó. Temos aí um quadro em que tem bolinhas vermelhas, né?
que estão substituindo determinados números. E tá seguindo uma sequência aí. O que é que tá acontecendo? Qual é o número que tá faltando? Eu tenho do 1, né? E vou pular pro número 3. Depois eu pulo pro número 5. Depois eu pulo pro número 7. Então, tá indo de quanto em quanto aqui? Eu tô somando qual valor com esse primeiro aqui para poder chegar nesse? Eu tô somando com o número 2, né? Então, tá indo de 2 em 2. Porque 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 2 dá 7. 7 mais 2 dá 9. E assim vai. Então, tá indo de 2 em 2. Então, a gente tá seguindo uma sequência aqui. Agora, a gente falando sobre antecessor e sucessor, né? Vamos lembrar um pouquinho o que é um antecessor e o que é o sucessor do número natural. O sucessor do número natural é o número que vem imediatamente depois dele. Então, o próximo número, o número vizinho. Então, a gente olhando lá na reta numérica, né? A gente viu que tem 1, né? Considerando a unidade, né? De 1 em 1. 1, 2, 3. Então, o próximo número que vem, né? A cada 1 é chamado de sucessor. Então, para isso, para descobrir o sucessor de qualquer número, a gente só precisa somar o número 1, né? Sucessor de um número natural, a gente só precisa somar. Então, por exemplo, quem é o sucessor de 1? 1 mais 1. Que é quanto? 2. Qual é o sucessor de 2? 2 mais 1. Que é quanto? 3. E assim vai para todos os outros números. E antecessor, né? Tudo que vem antes, tá bom? Então, tudo não, né? No caso, o que vem imediatamente antes. Na sequência dos números naturais. Para isso, a gente, no sucessor, a gente aumenta. E no antecessor, a gente tem que descobrir o que vem antes. Então, a gente tem que subtrair o número 1. Então, observem aqui, né? Esse quadro. Tem o número 4 e 5. 5 vai ser o quê? O sucessor, porque eu somei o número 1. O 14 aqui vai ser o quê? O sucessor, porque foi aumentado o número 1. Já aqui... Atenção! Como todo número natural tem um sucessor, a sequência dos números naturais é infinita. Isso é representado na sequência pela reticência. Sempre quando a gente tiver essa reticência aqui, né? Ele está indicando que é infinito, não tem fim. A gente não sabe, a gente tem vários outros números lá na frente. Podemos definir um conjunto formado por todos os números dessa sequência, o conjunto dos números naturais, que é representado por a letra N, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente tem essa reticência aqui para dizer que dá continuidade, né? E não tem fim. Vamos praticar o que aprendemos nessa unidade? Escreva no caderno se os números que aparecem nas informações de cada item representam contagem, ordem, ou posição, medida ou código. Então, vamos lá. Na Copa do Mundo de Futebol de 2014, realizada no Brasil, a Alemanha classificou-se em primeiro lugar e marcou 18 gols. Então, se vocês observarem, né, cada um desses números aí, ele vai representar uma forma diferente, né, a informação. No segundo exemplo, Felipe, piloto de corridas, tem um carro com 4 metros de medida de comprimento, que transporta até 5 pessoas e que está identificado por 4 algarismos, 2.183. Na última corrida de que participou, ele chegou em terceiro lugar. Então, pense aí um pouquinho. Pronto? 2014 pode ser uma contagem de uma medida, né? A medida do tempo, né? A contagem de anos. E a contagem. O primeiro, né? É o mais fácil. Primeiro indica a ordem, né? A posição onde ele estava. E 18 é a contagem, né? Que é a quantidade de gols. A gente não conta a quantidade de gols. E a letra B, metros, né? Que seria o quê? Medida. Pessoas, né? Também. 4 algarismos de contagem, né? 2.183 é um código, né? Que transporta, está identificado por 4 algarismos, né? Próximo. Escreva no caderno uma sequência com 3 números pares consecutivos maiores do que 100 e menores do que 110. Uma sequência com 5 números ímpares consecutivos
maiores do que 500 e menores do que 510. Então, consecutivos, a gente fala de um número atrás do outro, né? Que é o próximo da ordem. Como a gente está falando de números pares, né? Uma sequência com 3 números pares consecutivos maiores que 100. Então, qual é o próximo número par depois do 100 aqui? 102. Qual é o próximo em seguida, né? Sendo par? 104. Qual é o próximo? 106. E qual é o próximo? 108. Lembrando que é menor do que 110. Então, mas aqui está pedindo números pares consecutivos. 3 números pares consecutivos. Então, é 102, 104, 106. Outra vez, uma sequência com 5 números ímpares consecutivos maiores do que 500. É maior do que 500, não pode ser 500. E é ímpar. Então, vai ser 501, 503, 505, 507 e 509. Porque está pedindo 5 números, sendo maior do que 500 e menor do que 510. Então, 510 não se adequa, até porque ele também é um número par. E o conjunto formado pelos números pares de 18 até 28. Só formado por números pares. Então, pares a gente viu que é de 2 em 2. Então, 20, 22, 24, 26, 28. Conjunto formado pelos números ímpares entre 45 e 61. Entre 45 e 61. Então, ele está no meio entre eles. Então, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, né? Ele está entre, não é o 61. Então, nem o 45 conta, nem o 61 conta. E vamos para a nossa atividade de hoje. Talvez a aula tenha ficado um pouquinho longa, mas eu espero que vocês assistam, tá? É importante porque a gente sabe que numa aula presencial a gente teria bem mais tempo para ter toda essa explicação. Então, foi feito o possível para que a aula fosse mais clara para vocês. E qualquer dúvida, é só entrar em contato. A atividade será disponibilizada no Forms.